A gente fala sobre os impactos na educação. Do ensino básico ao superior, a pandemia do coronavírus traz consequências educacionais em todo o mundo e aqui no Brasil o temor dos estudantes é de que o calendário escolar não seja concluído nesse ano de 2020. Gentilmente nos atendendo mais uma vez aqui na nossa programação, o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, mais uma vez, bem-vindo, como vai? Muito obrigado, Thiago. Muito gentil estar aqui pelo convite, agradeço. Prazer estar de novo com vocês. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Augusto, bom dia Constantino. Nós é que agradecemos. Bom, ministro, ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer, até que ponto vai a quarentena em todo o Brasil, mas a grande questão é, o senhor acha que esse ano já é um ano perdido ou o senhor tem esperanças de que no segundo semestre a situação seja recuperada e os estudantes que perderam aulas, os que, claro, tem muita gente estudando de forma remota, mas o senhor acha que é possível recuperar esse ano escolar ainda? Eu não acho que é um ano perdido. Eu concordo com a análise que foi feita. O momento deveria ser de união, mas eu já me permito começar a questionar algumas coisas, algumas decisões tomadas. Houve precipitação, a análise está corretíssima que vocês estavam fazendo. Provavelmente vai morrer muito menos do que 40 mil brasileiros de coronavírus. 40 mil é o número de brasileiros que morrem todo ano de acidente de trânsito. Sendo que as pessoas que vão morrer de coronavírus são mais idosas. Então, em termos de... E quem morre de acidente de trânsito é a média mais próxima dos 30 anos. Então, a conclusão vai ser, a partir desse ano, a gente vai proibir a circulação de automóveis e de motos, ou vamos simplesmente exigir mais cinto de segurança, mais punição para direção imprudente? Então, assim, eu acho que houve um descontrole, não houve uma serenidade. Dou exemplo prático, teve escola em Pariquera-Açu que foi paralisada ao mesmo tempo que uma escola na Grande São Paulo, onde a contaminação seria mais rápida. Você mandou crianças para casa, sem merenda, o livro didático já tinha sido distribuído. E você está tendo uma gestão dessa crise por parte dos governadores e alguns prefeitos que foi precipitado, sem dúvida. Poderíamos ter entrado gradualmente em quarentena, por partes, à medida que fossem aparecendo os casos, as crianças seriam menos afetadas? Poderíamos. E junto a isso, também tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito grave. Se vocês notarem, o ano passado já tentaram impedir que o Enem acontecesse. E esse ano, de novo, tem uma série de ações na justiça. A gente está mantendo o calendário, abrimos as inscrições para as pessoas que não vão pagar para fazer inscrição. Já tem 2 milhões de brasileiros que fizeram inscrição. E, de novo, você entra a oposição, várias pessoas querendo impedir que o Enem ocorra judicialmente, quer adiar, quer postergar. Por quê? Porque você quebra a expectativa das pessoas, você desmobiliza as pessoas, você tira a perspectiva. E aí, Thiago, se você me permitir, eu discordo de você. Eu consigo prever o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? No segundo semestre, a imensa maioria dos brasileiros vai estar viva. 99,5% dos brasileiros vai estar vivo. Com conta para pagar, depois de uma crise monstruosa, com perspectivas futuras, e o pessoal quer quebrar isso. Não é a primeira vez que eles querem impedir o Enem. O ano passado tentaram, nos anos anteriores tentou-se com invasão de escolas. Quando você quebra a expectativa do Enem, você quebra a expectativa de 5 milhões de brasileiros. Você desmobiliza uma geração inteira de médicos, de enfermeiros, de engenheiros, de pessoas que vão fazer contadores. E isso desestrutura a sociedade, que faz parte, obviamente, de interesses não só de um grupo específico da sociedade, mas de vários grupos. Hoje, cada vez mais eu me deparo com essa situação, né? A minha experiência aqui no governo tem sido como descascar uma cebola. Não que eu chore muito, mas são por camadas. E cada vez que você descasca uma camada, você descobre mais camadas e mais interesses e mais corporações e mais pessoas que recebem dinheiro desses grupos.
É uma situação que eu me preocupo muito. Ministro, eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas, cada um vai fazer uma pergunta para o senhor, mas infelizmente nosso tempo está esgotado, a gente encerra o jornal às 10 horas da manhã. Eu passo primeiro a palavra para o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, ministro. Aqui nos Estados Unidos, a escola pública que minha filha frequenta, por exemplo, ofereceu computadores usados grátis para pais que têm uma realidade financeira diferente, né, abaixo da média. A gente sabe que a realidade do Brasil não é essa. É inviável você fazer algo dessa natureza no Brasil. Então, essa história de estudo online é uma realidade para poucos. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: falta sensibilidade dessa turma que fica fazendo diário de quarentena em rede social? Falta sensibilidade para entender a realidade do povo brasileiro? Olha, Constantino, não é que falta sensibilidade, falta escrúpulo. Porque não se trata de perder o ano. A criança está passando fome em casa. Eu fico revoltado porque uma parte das crianças que vai para a escola, filho de realmente as famílias mais pobres, vão para a escola para comer a merenda. A segunda coisa, tem filho de classe média que agora está passando fome também, porque os pais... O filho de um marceneiro está passando fome, o filho do mecânico está passando fome. O que aconteceu no Brasil foi um crime, do jeito que eles fizeram essa quarentena sem planejamento, de uma forma atabalhoada. E eu não sou jurista, mas eu acho que isso daí serve de alerta para todos nós, cidadãos, e também para repensar quem está no topo da sociedade. Essas pessoas que falam do quarentene-se, né, com vinho de R$200, comendo queijo e dando risada dos outros, eu considero repugnante a atitude, mas eu considero repugnante também a atitude das pessoas que dão dinheiro para essas pessoas falarem bem da agenda deles. Porque tem muita gente que recebe, hoje em dia eu te afirmo isso, muita gente recebe dinheiro de grupos organizados para defender uma agenda totalmente contrária aos interesses da nação brasileira. Agora, Augusto Nunes perguntando para o ministro da Educação. Augusto. Ministro, vários ouvintes e espectadores insistem em perguntar se o senhor tem em mente alguma data para o reinício do ano escolar. Augusto, pergunta muito interessante, muito importante. O que eu gostaria? A gente flexibilizou, não tem mais a necessidade de 200 dias. Vamos fazer por horas. E aí, o que eu pediria... A gente já tem um mapa aqui, os secretários estaduais já sabem que a gente tem um mapa do Brasil inteiro, aqui no MEC, acompanhando os casos da doença, por município, por região. Retoma onde não tem casos pequenos. Eu dei o exemplo de Pariqueraçu, mas pode ser Barretos, pode ser Sorocaba, pode ser cidades menores, aonde você não tem tanta concentração de casos de coronavírus. Traz as crianças de volta. A gente já estamos vendo que a cloroquina, a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, diminui muito a gravidade dos casos. Então, assim, é um pecado que aconteceu. Eu me compadeço com os pais e com as mães. As escolas são dos prefeitos e dos governadores. Eu pediria para quem tiver os prefeitos e governadores, a sensibilidade, principalmente onde não tem casos, ou tiver poucos casos, já ir retomando as aulas. Não tem por que deixar tanto tempo parado as crianças. Eu vejo um absurdo. A creche, a merenda está à disposição nas escolas, o dinheiro foi liberado, a gente liberou R$500 milhões para reforçar, isso logo no começo da crise, já tem 1 mês e meio que a gente liberou, reforçar a compra de produtos de higiene para transformar o ambiente o mais esterilizado possível para evitar contaminação, água sanitária, gel, papel toalha, e sabonete. Então, assim, eu gostaria que as crianças voltassem, principalmente nas cidades menores. A gente vai discutir nas cidades grandes, num trem em São Paulo, aumenta a contaminação? Aumenta. Num ônibus? Aumenta. Agora, cidades pequenas, que onde a gente possa retomar, eu acho que é um pecado que está sendo feito. E do Enem, não tem por que não ter o Enem esse ano. Você tem todas as condições de fazer. Ah, mas não vai ser o ideal. Então é melhor todo mundo perder um ano da sua vida, a gente deixar uma estrutura parada e perder uma geração inteira de profissionais. É uma concorrência, a gente vai selecionar as pessoas mais preparadas. E aí eles argumentam que não é justo, porque os mais pobres não têm internet, mas nunca foi 100% justo. O objetivo do Enem é selecionar as pessoas mais qualificadas e mais inteligentes, e eventualmente, sim, dinheiro influencia, mas para isso existem as cotas,
na seleção das pessoas para entrar na faculdade. É uma argumentação para todo mundo perder o ano, desmobilizar a sociedade e gerar essa grande catástrofe que está sendo. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Vamos voltar a nos falar mais vezes, torcendo para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Bom trabalho, ministro. Eu que agradeço, fiquem com Deus.